Hi there, this is Grammar Fundamentals, Episode 1. Nesse curso de estruturação gramatical, a gente vai tentar montar uma estrutura a ser recorrida com o tempo. A gente precisa ter essa estrutura como fundo para a gente conseguir criar conteúdo em inglês. E na minha percepção, existem alguns pontos dessa estrutura gramatical em inglês, que é a estrutura fundamental, que é intencional. Ou seja, é diferente de algumas outras línguas, como o português, por exemplo, que a gente tem algumas coisas que são desenvolvidas com o tempo e naturalmente, de maneira orgânica. O inglês parece ter sido uma coisa criada pela simetria que existe. Então, eu vou falar para vocês de algumas estruturas que funcionam como pilares para a sustentação, como se você tivesse pilares dessa forma para a sustentação de algo em cima, tá? Existem, como eu disse, simetrias nesse sentido. Então a gente pode pensar em tenses ou tempos verbais. A gente tem três pilares que seguram essa ideia de tempo verbal. A gente tem três tempos verbais: o simple, o continuous e o perfect. Existe um quarto tempo verbal, que é o perfect continuous, que a gente vai colocar uma estrelinha nele e vai deixar ele um pouquinho mais para frente, porque ele acaba sendo de menos importância, de menos relevância com relação a esses três principais. Outro ponto que eu acho que vale a pena dizer, que existe essa estrutura simétrica de estruturação de algo em cima, seria os tipos de verbos. Quando você coloca tipos de verbos no Google, por exemplo, ele vai te dar um ramo de gramática que não é bem isso que eu estou te dizendo agora. Eu estou dizendo tipos de verbos em termos de estruturação. A gente tem verbos de maneira geral, de três tipos em termos de estrutura. A gente pode ter o verbo to be, que ele é muito específico, ele é um verbo que se diferencia da maioria dos outros verbos. A gente tem um segundo tipo de verbo, que seriam os tipos modais. Esses aqui se abrem de novo em três partes, mas vamos dizer que eles são diferentes dos outros. Então, o verbo to be, os modais e todos os outros verbos existentes. Aqui eu preciso deixar uma coisa bem clara. Quando a gente fala de verbos modais, a gente está falando de cerca de 20 verbos, porque existe certa controvérsia com relação a isso. O verbo to be é um verbo, que em português tem dois significados, ser e estar, mas é um verbo. Então a gente tem, dentro dessa coletividade aqui, a gente tem 20 verbos aproximadamente, mais um verbo, 21 verbos, e todos os outros verbos. Em termos de escala, isso é uma coisa que é mais ou menos pensar assim, quanto que é infinito menos 21? Porque a quantidade dentro desse grupo aqui, que a gente pode chamar de outros verbos, os verbos que não são o to be, não são os modais, todos os outros verbos. Então, esse número aqui tende ao infinito, porque todos os verbos que você pode pensar, lembrar, pensar, falar, comer, amar, respingar, qualquer verbo. E a gente pode inventar verbo, tá? Então, assim, por isso que eu falo que tende ao infinito. Eu posso pegar uma caneta e jogar em alguém, jogar em você, eu jogo a caneta em você. E daí eu posso criar uma frase do tipo assim, ó, eu canetei você. Então, assim, eu acabei de criar um verbo que ninguém usa, mas eu posso fazer isso, existe essa possibilidade. Então a gente tem, dentro dessa segunda categoria, todos os verbos possíveis, exceto o verbo to be e os verbos modais, tá? Os tempos verbais, os tipos de verbos. E existe uma terceira categoria que eu acho que é importante a gente entender, que é estruturação em termos de afirmativas, negativas e interrogativas. Então, se você pega esses três trios, eu posso considerar que a gramática básica, fundamental do inglês se apoia em cima desses três trios. E existe uma simetria em cima disso, né? Eu acho que isso é uma coisa que não é ao acaso. Existe uma lógica por trás disso, existe uma organização inteligente por trás disso. É importante que você se sinta confortável dentro desse mundo gramatical. A gramática geralmente remete a alguma coisa negativa para algumas pessoas, como decorar, regras e tudo mais.
Mas é importante que a gente consiga entender esses conceitos, praticar o suficiente essas estruturas, essas formas, essas variâncias que existem, para que a gente possa desenvolver o inglês tanto em pensamento, quanto no áudio, quanto na fala, de uma maneira que seja de acordo com as regras do inglês. O português, por exemplo, existe uma gramática muito complexa e que não consegue, por exemplo, eu não consigo fazer um vídeo igual estou fazendo aqui de alguns minutos explicando a gramática básica do português. Não é possível, porque existe muita variação, existe muita situação que não segue lógica e é muito mais denso, muito mais complexo que isso. Bom, então tá aí o que a gente vai fazer nesse curso de gramática fundamental, Grammar Fundamentals. O curso vai se desenvolver a partir desses 3 pontos principais e a gente vai ramificar isso um pouco mais com uma gramática periférica em outro curso, tá? Também a gente oferece aqui um curso de pronúncia, onde engloba fonética e entonação. Então, com esses 3 principais cursos, a gente consegue fazer uma estruturação para que você consiga entender melhor o idioma e consiga praticar da melhor forma possível, tá bom? Obrigado.